Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias. Na nossa aula anterior falamos sobre área de triângulo e eu comentei com vocês que hoje, na nossa próxima aula, falaríamos então da área do círculo, né? E traremos hoje também um pouquinho sobre comprimento da circunferência. Então acompanhe comigo no slide que você vai aprender um pouco mais dessa figura aí, que é o círculo. Primeiramente, falaremos sobre círculo e circunferência. Qual que é a diferença dos dois? Você tem dificuldade em entender o que é um círculo, o que é uma circunferência? O círculo e a circunferência, elas são duas figuras geométricas muito parecidas, o que pode ocasionar dúvidas sobre as suas definições, né? Então, vamos à diferenciação aí. Uma circunferência, ela é um conjunto de pontos pertencentes ao plano que, dado um ponto fixo C, possuem a mesma distância até esse ponto C. Então, observe aí que a circunferência vai ser dada por esse contorno aí, ó, que aparece em verdinho. O círculo é o conjunto de pontos resultantes da união entre uma circunferência e os seus pontos internos. Em outras palavras, o nosso círculo é a área cuja fronteira é uma circunferência. Então, quer dizer que o nosso círculo é toda essa parte preenchida em verde aí que aparece contornando aí, que aparece no interior aí da nossa circunferência. Tudo bem? Então, como é que a gente pode falar sobre o comprimento de uma circunferência? Quando nós medimos os lados de uma região, né, estamos determinando o valor aí do seu perímetro. Quando a gente faz a medida dos lados aí de uma figura. Então, no caso das regiões circulares, não podemos adotar tal metodologia, porque nós não podemos aí definir a medida dos lados desse tipo de região. Então, para determinar a medida do comprimento de uma região circular, nós utilizamos aí a medida do seu raio, mas somente isso não é suficiente. Então, observe aí o que é a circunferência, que aparece contornadinha aí em azul. Então, para medir aí o comprimento dessa circunferência, né, que é o contorno aí desse círculo, a gente vai precisar da medida do raio. Observe que o raio aparece indicado aí na nossa figura. Mas aí, se você não sabe o que é raio e diâmetro, a gente vai precisar entender sobre esses conceitos para a gente trabalhar aqui dentro do universo do círculo e da circunferência. Então, o diâmetro de uma circunferência é dado por qualquer corda que passe pelo centro da figura. Então, em geometria, qualquer segmento de reta que toque uma circunferência em dois pontos e passe pelo seu centro será o diâmetro. Então, ele é também o maior segmento de reta possível que se pode traçar em uma circunferência e a divide em dois lados iguais, ou seja, duas metades, né? E ele sempre vai corresponder ao dobro do raio. Então, podemos dizer que o diâmetro é sempre igual a 2 vezes o raio. Observe aí na figura. Mas o que é o raio, professora? O raio de uma circunferência, gente, é a medida de um segmento de reta que vai do centro da circunferência a uma extremidade. Então, nós podemos dizer que o raio é sempre igual à metade do nosso diâmetro. Muito bem. Se você agora já sabe sobre o diâmetro e o raio, agora nós podemos continuar aprendendo sobre o comprimento de uma circunferência. Então, devido à relação comprimento-diâmetro nas regiões circulares, nós conseguimos descobrir um valor constante, aproximadamente igual a 3,14. Esse número irracional ele ficou conhecido por π, o qual é representado por esse símbolozinho aí de πzinho, né? Em qualquer região circular, basta dividirmos o comprimento, né, dessa região pela medida do diâmetro, que nós encontraremos o valor correspondente a 3,14 aproximadamente. Então, o que é a medida do π aí? É sempre igual ao perímetro da circunferência, né, que é dado pelo seu comprimento, dividido pelo diâmetro. Então, encontraremos sempre esse número irracional conhecido como π. Então, ainda falando sobre comprimento de uma circunferência, com base nessa descoberta, o comprimento de uma região limitada por uma circunferência é calculado aí através da expressão matemática, né? Comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, observe aí
na figura, né, o comprimento indicado por 2 vezes o nosso π, na figura aparece o raio aí indicado como Rzão, né, indicando o comprimento da circunferência. Por exemplo, se eu tenho uma região circular que possui um raio medindo 8 metros, o seu comprimento será calculado da seguinte maneira. O comprimento é dado pela fórmula, mais uma vez, 2 vezes π vezes o raio. Então, você pode utilizar 2 vezes a medida aproximada de π, aí, que pode ser utilizado como 3,14 vezes 8. Então, fazendo 2 vezes 3,14 vezes 8, temos o valor de 50,24 metros, que será o comprimento dessa região. Então, a descoberta desse número constante aí, né, relacionado às regiões circulares, é atribuído ao matemático grego Arquimedes. E na fórmula nós temos que o C, ele indica o comprimento da região circular, o π, que pode ser dado aproximadamente igual a 3,14, e o nosso Rzinho aí, que é a medida do raio da região circular. Tudo bem? Então, falaremos agora sobre a área de um círculo. Para compreendermos a fórmula utilizada no cálculo da área de um círculo, temos inicialmente aí que imaginar uma circunferência. Então, considere a circunferência apresentada aí na figura para vocês e dentro dela inscrito um polígono regular, né? Então, vamos pensar num polígono aí inscrito, né, dentro dessa circunferência. Então, quer dizer aí que os vértices desse polígono, eles vão tocando aí, né, a circunferência e dividindo aí com essa circunferência o centro, tá? Então, eu apresentei aí, ó, o polígono ele aparece desenhadinho em rosa, tocando aí com seus vértices a nossa circunferência, certo? Observe que os segmentos de reta, né, que partem do centro da circunferência e que vão até o vértice do polígono regular, são os raios do círculo, né? Então, assim, a gente vai formar aí N triângulos no polígono regular, né? N triângulos quer dizer aí que a gente vai formar uma quantidade aí indefinida de triângulos, que vai depender da quantidade de lados do nosso polígono regular. Com base aí no cálculo, né, da área de um hexágono regular, então nós podemos dizer que a área de um polígono regular de N lados, ele seria dado por a área igual a N, né, vezes esse Azinho aí, que seria a nossa base desses triângulos que aparecem, vezes a altura dividido para 2. Sendo N vezes A, o valor desse perímetro aí do polígono regular, e o nosso A seria, né, o perímetro do polígono regular, vezes a altura envolvida dividido para 2. Muito bem. Agora, imagine se nós aumentarmos o número de lados desse polígono regular. O que acontece? A tendência é do seu perímetro ficar cada vez mais parecido com o comprimento da circunferência, não é mesmo? Observe que na figura que nós estamos apresentando aí, os lados desse polígono, eles já quase se coincidem, né, com a circunferência. Eles já se aproximam bastante aí da circunferência. Então, e a altura de cada triângulo aí formado no polígono regular, a tendência é que fique sempre igual, né, ao raio do círculo. Então, assim nós podemos concluir que a fórmula do cálculo da área de um círculo, ela pode ser indicada da mesma forma que a área de um polígono regular de N lados. Então, observe essa relação aí, ó. A área é igual ao comprimento da circunferência, né, vezes o raio dividido para 2. Então, com isso, nós chegamos na fórmula 2 vezes π vezes o raio, que é o comprimento da nossa circunferência, que nós vimos anteriormente, vezes o raio dividido para 2. Observe que esse 2 que aparece maior aí, ele pode ser cancelado, né, dividido pelo 2 que aparece lá embaixo. Então, com isso, sobra para a gente a fórmula π vezes R, ou seja, π vezes R ao quadrado. Chegamos assim, então, na conclusão da nossa fórmula da área do círculo. Ou seja, a área do círculo pode ser dada pela fórmula π vezes o raio ao quadrado. Muito bem, vamos entender isso agora dentro de exercícios. O nosso exercício 1, ele traz para a gente aí a ideia de uma pista de atletismo que tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 metros. Então, a pergunta é, qual o valor do comprimento total da pista? Observe que nessa questão, nós precisaremos encontrar o comprimento da pista, certo?
Se o diâmetro da pista é 80 metros, então nós sabemos que o seu raio será 40 metros, já que o raio é metade do diâmetro. Então, sendo assim, o comprimento de uma circunferência, né, é dado por 2 vezes o π vezes o raio, você lembra? Então, para calcularmos o comprimento dessa circunferência, faremos 2 vezes o π, aproximadamente 3,14, vezes a medida do nosso raio, que é igual a 40. Portanto, temos que o comprimento dessa circunferência aí, que é a pista de atletismo, que tem a forma circular, vai ser igual a 251,2 metros. Você viu como é fácil calcular o comprimento utilizando essa fórmula? Muito bem. Vamos então agora partir para o nosso exercício número 2. Na situação 2, precisaremos observar aí a fórmula da área de um círculo, né? Porque observe que a situação traz. Qual é a metade da área de um terreno em formato circular cujo diâmetro mede 46 metros? Observe aí que a gente quer encontrar a metade da área de um terreno em formato circular. Então, precisaremos inicialmente encontrar a área desse círculo e, em seguida, a sua metade, ou seja, dividi-la por 2. Então, observe a resolução. Se o diâmetro da pista é 46 metros, então nós sabemos que o seu raio será metade desse diâmetro, ou seja, 23 metros. Sendo assim, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Lembra da formulazinha que encontramos agora há pouco? Ou seja, a área vai ser igual ao π, que é aproximadamente 3,14, vezes o raio 23 elevado ao quadrado. Ou seja, a nossa área vai ser igual a 3,14 vezes 23 vezes 23. E 23 vezes 23 é igual a 529. Então, temos uma área igual a 3,14 vezes 529. Portanto, a medida da nossa área será igual a 1.661,06 metros quadrados. Ok. Logo, a metade da área do terreno será dada pela divisão da área encontrada por 2. Ou seja, a área do nosso terreno é igual a 830,53 metros quadrados. Muito bem. Na aula de hoje, então, nós aprendemos sobre os conceitos de raio, diâmetro, círculo e circunferência. Além disso, aprendemos também como calcular o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo. Se você conseguiu identificar direitinho os elementos de uma circunferência, conseguiu compreender sobre o círculo e a circunferência e suas diferenças, assim como entender aí como que se calcula o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo, você conseguiu tirar um bom proveito da nossa aula. Então não deixe de assistir às nossas próximas aulas e para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque. E até mais!